Olá, eu sou Marcos Valério XR. Hoje é o dia 23 de maio de 2016. Faz algum tempo que eu não gravo alguns vídeos. E estamos aqui para mais um Driving Talk Show. E hoje eu vou falar sobre o dogma do neoliberalismo. E para não perdermos tempo com a baboseira libertária de que não existe neoliberalismo, eu só vou dizer que o fato de uma coisa não satisfazer perfeitamente uma possível definição, que se aplica a praticamente todos os conceitos, não faz com que o objeto que está sendo definido não exista. Quando se usa o termo neoliberalismo, pelo menos eu e a maioria dos seus críticos estamos nos referindo ao pacote de políticas definidas pelo consenso de Washington, dos quais entre desregulação de capitais, entre estado mínimo, entre isenção de grandes fortunas, nós temos o processo de privatizações. Portanto, toda vez que você vê algum liberalzinho dizendo não existe neoliberalismo, ele simplesmente está fazendo um argumento perfeccionista de que se uma coisa não satisfaz perfeitamente o nome, uma descrição, porque é mais pura verdade que neoliberalismo nem é liberal e nem é neoporcaria nenhuma, então ele pensa que se é assim, então o conceito simplesmente não existe. Como se o fato de, por exemplo, não existirem vampiros fizesse com que um assassino serial chamado Vampiro de Niterói deixasse de existir. Mas isso é assim mesmo, liberalismo, esses liberaloides que nós temos por aí com esses argumentos imbecis, servem para isso mesmo, para repetir baboseira. E o dogma, chamo de dogma do privatismo, no caso, para ser mais específico, é simplesmente que o setor privado, enquanto um empreendimento tendo um determinado tipo de característica, esse setor privado sempre vai ser superior ao empreendimento do setor público. Esse é simplesmente o dogma central. Não existe razão de ser de sua existência a não ser baseado nesse princípio. E esse princípio é pura e simplesmente falso. Ele é sustentado de uma forma praticamente fideísta. Ele é uma afirmação a qual existe um apego, uma idolatria imposto de uma forma dogmática, porque não existe nenhum sustentáculo na realidade para corroborá-lo. Ora, vocês têm uma infinidade de exemplos de empreendimentos privados que não dão certo. Ele simplesmente abre, começa, vai à falência. Na verdade, é a maioria deles. O setor privado, as grandes empresas que temos hoje, são resultado de um processo de seleção que elimina a grande maioria delas, porque somente umas poucas conseguem de fato passar nessa competição e sobreviver. E nenhuma delas consegue fazer isso indefinidamente. Todas em algum momento vão acabar, vão ser superadas, vão terminar indo à falência, sendo compradas, passando por uma fusão, passando por uma reformulação. Ou seja, o setor privado está em constante processo de mutação, principalmente devido à incapacidade de suas grandes empresas de se manterem perpetuamente em seu ramo de atividade. Não conseguem fazê-lo. É exatamente por isso que existem empresas públicas, porque elas têm recursos diferenciados que as permitem manter-se indefinidamente atendendo uma determinada demanda, uma demanda, no caso, essencial. Para fazer frente a esse fato puro e simples, o que o discurso liberal apresenta em termos concretos? Absolutamente nada. Ele tem uma série de discursos dogmáticos que têm como única vantagem o fato de contarem com praticamente o apoio total dos setores de mídia, que são evidentemente, em sua quase totalidade, empresas privadas, que também têm perfeito interesse econômico nesse discurso. Não precisamos ir muito longe. No Brasil, alguém é capaz de citar um único serviço
que apresentou uma nítida melhora após o processo de privatização? Em que melhorou para o país, para o mercado interno ou para os trabalhadores com a privatização, por exemplo, da Uzi Minas ou da Vale do Rio Doce? Não melhorou nada. Melhorou, claro, para quem ganhou a empresa a preço ridículo. E aí, o que melhorou no setor elétrico? A taxa de energia ficou mais barata? Não, ficou mais caro. O serviço melhorou? Não. Em muitos casos é fácil demonstrar que piorou. E para que não percamos muito tempo também, sempre que você for tentar verificar esse tema, vá rumo ao local onde a privatização teve um impacto maior. Pode ser fácil defender a privatização da Vale para quem mora longe de onde se dão as principais mineradoras, de onde se dão os povos e as cidades que vivem em torno do processo de mineração. Mas eu posso ser capaz de apostar, vai lá no Pará, principalmente, duvido se achar alguém que defenda a privatização, que todo mundo sentiu na pele o estrago que ela fez. E no que se refere a uma relação óbvia de custo-benefício, valeu a pena para o Estado privatizar? Evidentemente não, porque entregou o treco de graça por 3 bilhões e 400, pagos em grande parte por empréstimos do setor público, pelo BNDES, para depois ficar pouquíssimos anos a tirar muito mais do que tinha conseguido, do que tinha pago, e hoje ser a empresa que mais deve ao país. Só a dívida de imposto de renda da Vale é mais de 42 bilhões. O cálculo básico mostra que isso não valeu a pena. E pouco importa se a empresa cresceu e se expandiu, se isso fez isso enquanto uma empresa privada. E para onde que foi esse lucro todo? Do bolso do acionista no exterior. E aí, claro, sempre vão usar o exemplo da telefonia, que é uma das fraudes mais descaradas, porque o que aconteceu no sistema de telefonia é que houve uma revolução tecnológica a qual não nos permite fazer uma comparação antes e depois. Assim que privatizou, veio a tecnologia de telefonia celular, principalmente. A tecnologia não surgiu com a privatização, pelo contrário, ela foi totalmente desenvolvida pelo sistema estatal, quer seja na sua infraestrutura no sistema Telebrás, quer seja a tecnologia de telecomunicação em si, que foi desenvolvida pelo setor público de outros países, dos Estados Unidos, por exemplo. Toda a tecnologia de ponta, toda a revolução tecnológica é desenvolvida pelo Estado, pela pesquisa básica, que é 90% estatal em qualquer lugar do mundo, porque é um tipo de pesquisa onde você não sabe que resultado final vai vir daquele investimento todo, que pode até não dar resultado nenhum. Depois tem o nível da pesquisa aplicada, que é quando você já achou um resultado, já descobriu alguma coisa, então você pega aquela descoberta, aquele conhecimento e começa a direcionar especificamente. Nesse setor de pesquisa aplicada, o setor privado já participa em maior quantidade, quase meio a meio, e aí a possibilidade de resultados é muitíssimo maior. Por fim vem a esfera do desenvolvimento e aperfeiçoamento, que é depois da pesquisa aplicada, quando já se descobriu exatamente como pode se fazer para utilizar aquilo ali, aí sim vem essa esfera final, que vai testar várias formas de optimizar, de baratear o custo, de direcionar. Aí sim o setor privado assume a maior parte, porque isso aí já é uma área claramente lucrativa. Mas voltando lá atrás, tudo depende da pesquisa básica, da pesquisa fundamental, que é praticamente toda estatal, porque é um investimento de risco. Telefonia celular não muda, foi desenvolvida pelo sistema estatal. Depois, quando desenvolveu uma aplicação maior, descobriu uma aplicação maior, o setor privado já entra com uma participação maior. E finalmente, no estágio final de optimização, aí sim o setor privado entra em massa, e aí se apropria daqueles resultados para obter seus lucros. O que nós temos aqui no Brasil em termos de telefonia celular foi isso. O setor estatal montou toda a infraestrutura, pegou uma tecnologia predominantemente externa e entregou de graça para o setor privado explorar, para o setor privado enriquecer. E
estamos aí hoje com essas operadoras, dos quais nós sabemos muito bem que o serviço é uma porcaria. Aliás, vamos ser sinceros, quer seja no setor público ou privado, as nossas impressões subjetivas sobre o fato do serviço em si ser bom ou não são perfeitamente quase que inúteis para determinar uma verdadeira avaliação, porque em geral nós sempre achamos que o serviço deixa a desejar, a não ser talvez naquela área bem terciária, bem supérflua, mesmo como na área de diversão, que é totalmente opcional, você não é obrigado a consumir o produto, então ele tem que ser realmente agradável. No que se refere às áreas mais necessárias, sendo sincero, na maioria das vezes nós não achamos o serviço assim tão bom. Nós estamos sempre reclamando. Para isso tem direito do consumidor, para isso tem Procon. Por isso mesmo as telefônicas são campeãs de reclamação, né, por exemplo. Na verdade isso acontece em todas as áreas. Nós temos muitas reclamações do setor privado, tanto do setor público também. A grande diferença é que são os modos como nós podemos recorrer nesse sentido. Mas o fato, voltando, utilizar a telefonia como exemplo de sucesso de privatização é uma hipocrisia bem calhorda, porque isso é simplesmente falso. E insisto no ponto, o que realmente melhorou com o processo de privatização? Absolutamente nada. Tudo é no mínimo duvidoso. A não ser, claro, o fato de que é excelente para quem comprou a empresa pública, que evidentemente são pequenos grupos que movimentam bilhões de dólares de pessoas riquíssimas, que por sinal são as mesmas que financiaram o discurso privatista. Agora, para a sociedade, para o consumidor, para o trabalhador, absolutamente nada. E nesse caso, como você explica uma quantidade significativa de pessoas, e quase sempre jovens, que muitos deles nunca nem trabalharam na vida, defendendo aí com unhas e dentes o sistema privatista? Nem sequer tem capital, nem sequer são empresários, às vezes até pobres, defendendo esse sistema. Pelo mesmo processo de que quando alguém tem muita grana, pode financiar um discurso capaz de convencer pessoas a defender os interesses que não servem a eles, apenas os interesses de quem pagou. E esse é exatamente o caso. E aí é nesse ponto que voltamos à questão anterior. É uma espécie de dogmatismo com o agravante de ser um dogmatismo exploratório. É você convencer o prejudicado de que o prejuízo dele é bom, ainda que ele em si não tenha nenhum retorno válido. E como é que você faz isso? Como é que você convence esse pessoal, no caso dos liberaizinhos por aí, de que o setor privado é a solução maravilhosa, apesar da absoluta ausência de evidência e a massiva presença de evidência contrária? Só existe um jeito de você fazer isso, é apelando ao emocional e é claro, alguns sofismas básicos. O apelo emocional exige você despertar uma reação passional muito forte, geralmente de ódio contra alguma coisa. No caso, é o ódio ao Estado. Você tem que incutir na cabeça do moleque um ódio visceral e irracional à coisa pública. Isso não é difícil. Por quê? Porque, como eu já falei, nós estamos sempre predispostos a reclamar dos serviços, não importam se eles são públicos ou se são estatais. Se são serviços essenciais, nós não temos opções de não utilizá-los. Então nós estamos sempre sujeitos à insatisfação. Vamos ser sinceros, por melhor que seja a sua instituição de ensino, privado, público, melhor que seja aquela escola, você sempre vai ter aborrecimento no seu processo de educação. Sempre tem alguma coisa que você não gosta. É fácil achar defeito, é fácil reclamar. Mais ainda, por exemplo, no sistema de saúde. Você simplesmente não existe experiência agradável de, por exemplo, numa emergência no hospital, não importa quão bom ele seja. Você vai estar passando mal, você vai chegar lá, você vai achar ruim. Você nunca vai ser atendido no tempo que você gostaria. Se você foi assaltado, vítima de um crime, você não vai estar satisfeito, porque o atendimento não vai resolver esse problema instantaneamente. Raramente vai, sempre vai ter motivo e bom motivo para reclamar. Então é fácil canalizar isso nos ramos essenciais, nos ramos que normalmente são monopólio do Estado, por razões óbvias, e incitar um ódio contra o sistema em si.
um ódio não refletido. Com esse ódio em si, você só precisa desenvolver alguns elementos para gerar uma crença que existe uma solução para aquele problema, e essa solução evidentemente é vendida como uma solução privada. Como eu disse mais uma vez, qual é a evidência de que isso funciona? A princípio nenhuma. Você pode mostrar uma coisinha aqui ou ali e trabalhar nessa reação passional, obtendo o resultado desejado. E aí, claro, vem o grande apoio da mídia, grande mídia, que são empresas privadas que estão aí para corroborar esse discurso. Estão aí para bombardear todo dia na cabeça dos espectadores todas as mazelas do setor público e não dá um pio a respeito das mazelas do setor privado, ou pelo contrário, até fazer um elogio sistemático, usando todos os recursos de cultura midiática. E é claro, sempre utilizando um ou outro argumento mais sofisticado, um pensamento mais elaborado, como por exemplo o apelar para o simplismo de que quando uma pessoa defende algo em torno de seu interesse próprio, ou seja, quando uma pessoa faz uma coisa utilizando uma coisa sua para si mesma, ela faz essa coisa melhor, para justificar que o proprietário de uma empresa privada vai querer prestar um serviço de uma forma melhor, o que é uma bobagem completa, porque primeiro que é simplesmente falsa essa afirmação. Todos nós sabemos e conhecemos muito bem pessoas que fazem serviços melhores quando são para os outros do que são para elas próprias, que são mais cuidadosas com a coisa alheia do que com a coisa própria. Existe o contrário também, mas existe uma certa diversidade de comportamentos humanos. Isso se aplica em qualquer área. E além do mais, esse argumento ele é autodestrutivo, porque ele tende a se focar se apresentar de uma forma individualista, que na realidade está sendo basicamente um eufemismo para um egoísmo no pior sentido da palavra. E no caso, eu simplesmente dizer que a busca sistemática da motivação egoísta vai levar a um aperfeiçoamento se for canalizado de uma forma razoavelmente produtiva. Ora, mas se fosse verdade que as pessoas só fazem as coisas, ou normalmente fazem as coisas melhor apenas quando estão visando o interesse próprio, inevitavelmente também seria verdade, principalmente partindo desse princípio egoísta, que elas vão utilizar todos os recursos necessários para maximizar o atendimento dessas necessidades, e que nesse caso não vão hesitar em utilizar qualquer procedimento para maximizar seus ganhos, mesmo que em detrimento do outro lado. Ou seja, de uma certa forma você está justificando o ganho desonesto, o ganho que pode até atender relativamente bem uma necessidade se isso for lucrativo, mas no momento que isso não for mais, não pensa duas vezes antes de explorar, antes de enganar, antes de ludibriar, antes de dar golpe. Então, se isso é verdade, mais ainda você precisa de uma intervenção estatal para evitar esse processo corruptor. Ou seja, se os princípios egoístas que são defendidos pelos liberais desde sempre forem de fato válidos, então você dá um argumento ainda mais forte para que determinados serviços, pelo menos os essenciais, tenham que ser estatais, para impedir que eles sejam utilizados de uma forma extremamente egoísta, extremamente destrutiva e exploratória. Na realidade, os primeiros liberais, século 17, 18, tinham isso em mente muito claramente, eles sabiam disso e defendiam exatamente a ação do setor público, do Estado, exatamente para evitar esse processo de competição exploratória, exploração destrutiva. E que hoje, o que se chama liberais hoje, nem isso tem mais. Eles foram tão doutrinados, têm uma percepção de mundo tão degenerada, que eles são incapazes de reconhecer a necessidade daquele mesmo elemento que fez todo o sistema capitalista funcionar, que é a presença atuante do Estado moderador. E o simples fato de inexistir nada remotamente parecido com um anarcocapitalismo deveria fazer com que os proponentes de um minarquismo, ou seja, de um Estado mínimo, fossem no mínimo cautelosos com as suas propostas. Mas o que se vê geralmente nos discursos libertários, minarquistas e anarcocapitalistas é o contrário. Eles são repletos de certezas assim intransigentes, como se as crenças, os delírios deles já tivessem completamente demonstrados e coubesse a realidade
a mostrar que eles estão errados, como na verdade eles nunca mostraram absolutamente nada, a não ser de argumentos vazios e crenças obstinadas, crenças dogmáticas, uma fé inabalável numa divindade chamada mercado, num setor privado que não tem absolutamente nada para mostrar nesse sentido, que justifique as crenças, as convicções deles. Não é à toa que praticamente a totalidade é uma molecada que nunca nem trabalhou na vida, defendendo essa baboseira, porque muitos deles, porque pelo menos estão sendo pagos, né? Tem alguns que estão sendo remunerados para isso, dá até para entender pelo seu pensamento egoísta em si. Mas e os que não estão? E os que fazem isso de graça? Bom, os que fazem isso de graça em grande parte vão se esforçar para se convencer de que estavam certos, mesmo que se deem conta que estão sendo enganados. Porque é um fato já dito que é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que elas foram enganadas. É mais fácil se deixar manipular e se manter na manipulação do que de repente decidir se desvencilhar e ter que admitir que você estava errado, estava sendo feito de otário. E é isso que em grande parte justifica esse pensamento liberal privatista, que agora está voltando com força total para corromper e destruir mais uma vez o que a gente tem aí construído por meio de um governo golpista. Eu não queria usar essa palavra não, mas agora eu estou usando, foi golpe mesmo, que está aí ressuscitando o programa de desestatização de FHC por meio da MP 727, que passou na surdina, enquanto todo mundo estava discutindo aquela inútil MP 726 de eliminar ministérios lá completamente inúteis, que não tem a menor importância se vai ter Ministério da Cultura ou não. Isso não tem a menor importância. O que importa é o que vão fazer com a infraestrutura básica estatal que atende às necessidades. E o objetivo agora é privatizar tudo, em benefício de quem? De grupos mega empresariais riquíssimos que estão financiando tudo isso, que tem muito a ganhar com a privatização do sistema público. Mesmo que isso ferre com a vida de todo mundo, ferre com a vida do país, eles vão continuar ganhando muito. Então eles podem pagar para convencer as pessoas disso, enquanto um bando de idiotas úteis liberais estão aí batendo palma para um negócio que, na sua condição de povo, eles só têm a perder. Por quê? Porque foram convencidos, foram adestrados de uma forma praticamente pavloviana a odiar a coisa pública, para defender ilusões, delírios, para os quais eles não têm nenhum suporte na realidade, mas que agora estão aí trabalhando de graça em prol dos mesmos que os exploram e que não dão a mínima para eles e que os usam. Bom, eu estou chegando aqui no meu piquete, porque eu estou ajudando na greve da minha empresa, que é a empresa pública CAESB. Então sim, eu estou ajudando a defender o meu interesse como funcionário público, como prestador de um serviço público de alta qualidade, que o caso da CAESB é reconhecidamente a melhor empresa de saneamento do Brasil e uma das melhores do mundo, reconhecida em todos os indicadores e é totalmente pública. Estamos aqui para evitar que ela seja privatizada. Enquanto isso, pense bem no seu interesse pessoal. O sistema funciona, a empresa funciona perfeitamente, é satisfatório para os empregados, é satisfatório para a população e dispensa completamente a necessidade de um proprietário que vai simplesmente ganhar dinheiro e lucrar em cima disso. Ele é dispensável. E todo o discurso privatista está aí para tentar nos convencer que eles são absolutamente essenciais e desejáveis. Os mesmos que estão financiando e os mesmos que vão ganhar com isso, apesar do prejuízo massivo de toda a população que nada tem a ganhar com isso. Sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 23 de maio de 2016. Obrigado pela atenção.